Olá, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje aqui na Ceará Certificação. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre a desburocratização nos processos contábeis, dentro do escritório contábil, né? Como que a gente pode estar utilizando aí o certificado digital para estar aí ajudando as nossas rotinas dentro do escritório contábil. E também não só no escritório contábil, como também nos outros escritórios de advocacia e outros profissionais liberais, né? Então, já vou aceitar aqui o nosso convidado de hoje, Levi Guedes, tá? A nossa live de hoje, acredito que ela vai ser rápida, sucinta, mas que a gente pretende deixar o máximo de conteúdo possível para vocês. Então, qualquer dúvida, vai colocando aqui nos comentários, que a gente vai conversando, vai bater nesse papo bem descontraído. Nossa live de hoje também vai ser dividida em 3 tópicos. A gente vai falar um pouco do primeiro tópico, como o certificado digital vai te ajudar dentro dos teus processos, dentro do teu escritório. No segundo tópico, a gente vai falar sobre a abertura de empresas, tá? E qual a relação com o certificado digital, que para isso a gente vai ter o nosso Masterclass top da galáxia, ele, no contador Levi Guedes, que ele vai abordar esse tema mais específico para vocês. E no terceiro, né, e último bloco, a gente vai fazer um resumão e vamos falar sobre a importância da tecnologia nos dias atuais, como que é importante você ter essa automação dentro do teu escritório contábil para tu conseguir aí ter uma agilidade, uma produtividade maior dentro do teu escritório, das tuas rotinas, beleza? Então, vou aceitar aqui o Levi, chamar ele aqui. Papo. Andou. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bom, Levi? Como é que Tudo bem, você graças a Deus. está? Tô bem, e você, tudo bem? Tá bom demais. Levi, só pra galera um pouquinho te conhecer, né? Fala um pouquinho de você aí, da tua experiência como profissional, pra galera saber qual é o nível masterclass de Ah, profissional que a gente está tendo sou aqui nessa não, pô. live. Pronto, é prazer a todos. Eu me chamo Levi, sou contador, sou pós-graduado em gestão contábil tributária. Atualmente estou fazendo uma nova pós agora focada em holding, em planejamento sucessório. Eu sou membro da Comissão de Legalização de Empresas do CRC do Ceará, também sou membro da Acontece e da CDL Jovem. E aí eu recebi esse convite de maneira muito feliz de vocês aí da Ceará Certificação para comentar um pouquinho, né, sobre o impacto do certificado digital e as tecnologias ajudando na vida da gente que empreende na área contábil, né? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por você ter aceito. É sempre bom a gente estar podendo compartilhar, né, Levi? Bacana. Isso. Como eu já falei no início, Levi, a gente vai dividir nossa live em 3 blocos, né? No primeiro aqui, desse momento, a gente vai falar um pouquinho como que o certificado, ele ajuda, né? Otimiza mais o tempo das rotinas contábeis dentro do escritório. Eu elenquei aqui 5 pontos, tá? Mais importantes. A gente vou estar falando aqui, e aí você pode estar interrompendo, né? Tá Não, concluindo, ou tranquilo. tá fazendo alguma outra colocação, aqui caso eu esqueça de colocar, então você pode estar falando sobre eles e até teu ponto de vista, se tu, de fato, isso procede ou não. Beleza? Sem falar Tranquilo. que qualquer dúvida, a galera coloca aqui nos comentários pra gente estar, de fato, tendo essa troca de conteúdo. Beleza? Joinha. Joia. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, Levi, é a questão da agilidade em si, na rotina, né? Primeiro porque quando você está com o certificado digital, quando você tem a posse desse certificado digital, você consegue ter aí a base de dados do cliente e você consegue ter acesso de qualquer local. Né? Com a pandemia, principalmente, que a gente teve aí um grande aumento de trabalhos em home office, né? O teletrabalho, como a galera do DP gosta de chamar. E com isso possibilita que, quando eu tenho esse acesso ao certificado digital do cliente, eu consigo ter automaticamente acesso a todos os bancos de dados dele. Isso tanto do fiscal, né, como a questão do ECAC, do portal da Receita, enfim, da junta comercial. E por um acaso que eu precise fazer alguma viagem, né, Levi, inesperada, eu vou estar lá também conseguindo fazer alguma demanda do cliente.
Concorda? Exatamente. Demais. O segundo ponto que eu coloquei é a questão de eliminação de papel impresso. Eu sei que o Levi é contra isso, Nada. mas nesse processo, venhamos e convenhamos, é muito bom, porque você não tem mais que fazer aquela impressão de contratos, de ordens de serviço, recibos, né? Então você já tem ali o quê? O documento digital e você consegue fazer a tua assinatura digitalmente. Pronto, beleza, otimizou teu tempo, otimizou a questão da tua despesa, que muitas vezes a gente precisa encaminhar por meio de um motoboy, né? Ou então até mesmo a gente vai até o cliente para o cliente recolher a assinatura do cliente, recolher a assinatura de terceiros. E com essa facilidade da assinatura digital, nos permite, então, fazer isso de forma digitalmente, online, bonitinha. Estou aqui com o documento, preciso que o cliente assine. Vou lá, envio para o cliente, ele pega o certificado digital dele, faz a assinatura, pronto. Perfeito. E sem falar que com essa assinatura ainda, não é, Levi? É possível a gente ter a redução aí do que a gente chama dos processos ali jurídicos, né? Porque é reconhecido juridicamente a assinatura digital. E você não Isso. precisa reconhecer a firma, né? Não precisa pegar filas em É, cartórios para estar ali recolhendo firma. E aí, às vezes, a assinatura está diferente e não dá certo. Você tem que abrir a firma em vários cartórios, né? Tem aquele custo a mais, tanto do teu tempo como profissional, como do cliente. O cliente não quer perder tempo, você não quer perder tempo. E aí fica aquela loucura. Né? Então, o certificado digital, ele dá essa possibilidade para a gente, né? Essa agilidade, de fato, ele desburocratiza muito as nossas rotinas contábeis e administrativas, né, Levi? demais, demais. Aí, por exemplo, se você sendo um contador, por exemplo, aqui no Ceará, se de repente, fechei com um contrato com um cliente em Cascavel, aí para não ter aquela necessidade de levar o documento presencial para a pessoa assinar, enfim, reconhecer firma, tudo com certificado digital ajuda bastante e acredito que não há fronteiras no que diz respeito a realizar esse trabalho de assinaturas com certificados digitais, etc. Porque basicamente o que a pessoa precisa ter hoje em dia, que inclusive nos ajuda bastante no nosso trabalho, é a figura da internet, né? Você tem na internet em si, basicamente, você acessa o seu sistema de contabilidade em nuvem, que alguns já estão trabalhando também dessa forma. Tem condições de ter mais de um assinador, por exemplo, os assinadores eu gosto de usar um do governo federal, que ele tem um gratuito. Tem pessoas que têm preferência de um já privado, enfim. Questão de assinar. E cada assinador desse, Andressa, tem a questão da validação da assinatura, ou seja, não é só simplesmente assinar, né? A pessoa que receber aquele documento assinado tem totais condições de validar uma assinatura eletrônica de maneira online, gratuita, enfim, sem sombra de dúvida, isso é o que veio para ajudar e para somar, e a tendência é crescer mais e mais nisso, né? Nessa ajuda da gente que trabalha no ramo da contabilidade em si. Sim, e toda o que eu posso falar, tá tendo assim repercussão que todo mundo está aderindo, né, Levi? A questão, tipo, órgãos públicos já estão aceitando contratos assinados. Você imagina aí, você A pegar ali. justiça também, com os advogados. Sim, claro, a justiça, os advogados já É, estão aderindo aí, já aderiram há muito tempo, precisam ter, de fato, já é obrigatório. É porque tem essa questão, isso. tem a parte obrigatória, que você, de fato, tem que ter o certificado digital, mas tem as outras partes que não são obrigatórias, mas que você pode estar fazendo a utilização disso, né? E aí você falou muito Isso. a questão de você fazer, ter cliente em outros estados, que isso, com o avanço da tecnologia, tem aumentado muito, né, no nosso leque de atuação. E é isso. Já pensou você ter que pagar os correios sempre que precisar de uma documentação assinada pelo cliente? Exatamente. Às vezes o cliente assinava, quando leva para reconhecer firma no cartório, aí, opa, a assinatura está diferente, eu já passei por tanto por isso. É assim mesmo. É complicado, né, Levi? Então, para É facilitar a demais. tua vida profissional, já sabe, adere É, 100% o certificado digital, coloca aí ele na tua vida, porque ele vai facilitar muito esse trâmite, né? vai sim. Eu esqueci de mais algum ponto, contador Levi, ou você tem mais algum para entrar sobre esse assunto das rotinas contábeis? A gente falou aqui a questão da redução de despesas,
não vai ter mais papel impresso, deslocamento, correios. Isso. A questão... tem um ponto aqui importante que é a questão do espaço físico para os arquivos, né, Levi? É comum que muitos escritórios tenham aquele quartinho ali para você guardar os arquivos, porque tudo é impresso, papel e tem que ter documentado. E com o avanço da tecnologia, documentos digitais com assinaturas digitais, a gente não precisa desse espaço físico, né? Exatamente. Eliminou bastante esse tipo de necessidade. E até vem outra figura, Andrés, interessante no nosso dia a dia da contabilidade, por exemplo, se a gente parar para pensar, a gente tem no nosso mercado uma série de empresas que oferecem uma série de, como eu posso dizer para você, facilidades. E para essas facilidades, você alcançar essas facilidades, você tendo basicamente internet e certificado digital já consegue basicamente muita coisa mesmo e elimina um trabalho que demoraria dias ou horas, enfim, usando a tecnologia. Por exemplo, para quem nos acompanha poder entender melhor, a gente tem, por exemplo, empresas no mercado que, por exemplo, usando a tecnologia, captam as notas fiscais, por exemplo, de venda de consumidor eletrônico, os clientes, já pega o XML ali, já encaminha automaticamente para a base da contabilidade, já importa no setor fiscal, do fiscal já tendo configuração, já faz a contabilização automática para a contabilidade, enfim. Agora fala um pouquinho do departamento pessoal, que muita gente adora aí. Por exemplo, hoje em dia o e-social é tudo dessa forma, via digital, né? O e-social é permitido enviar alguns eventos que não precisam ser certificado digital, né, para algumas situações menores. Por exemplo, um MEI tem empregado, ou enfim, uma empresa enquadrada como MEI ou EPP, com poucos empregados, tem essas pequenas restrições. Mas, em regra geral, você, tendo certificado da própria empresa, envia os eventos tranquilamente. Né? Por exemplo, Levi, se a minha empresa não tem um certificado digital para enviar um evento para o e-social, beleza, mas se de repente o responsável pelo CNPJ tiver o certificado digital dele, um SCPF, aí o que é que ele faz? Ele tem a opção de enviar usando o certificado dele, ou então uma pessoa que tem a procuração da empresa, naquela procuração da Receita Federal, também pode enviar eventos, nesse exemplo do E-Social que eu estou dando. Enfim, de fato, se a gente parar para observar, todos esses programas que a gente tem hoje em dia, ou quase todos, enfim, já funcionam sobre esse tipo de metodologia, tendo assinaturas digitais, tendo mais confiança, né, nesse tipo de assinatura e enviando em tempo real. Por exemplo, a gente tem sistemas no mercado também, dando outro exemplo de outra funcionalidade, que pouca gente talvez, quer dizer, alguns colegas não conheçam, melhor dizendo. De repente tem sistemas que, vamos supor, a empresa recebe um comunicado no ECAC, ele monitora o ECAC em tempo real. Quando a empresa recebe uma notificação da Receita, por exemplo, aquele comunicadinho da Cefaz, né, que às vezes alguns clientes aí recebem, o contador, para não precisar ficar acessando o ECAC todo dia, monitorando, ele já tem sistema que monitora e já dá notificação. Opa, o cliente tal já recebeu essa notificação aqui. Ou seja, esse tipo de situação tem como... o que é que tem em comum em todos esses sistemas que trazem facilidades para os contadores? O uso da certificação digital. Né? Ou seja, de fato, é algo que veio para somar e veio para agregar sem sombra de dúvidas. Com certeza, todos os setores, né? Desde o administrativo, ao contábil, ao fiscal, ao financeiro, né? Até mesmo nas minhas rotinas da terceirização do financeiro, do próprio BPO financeiro, a gente faz a utilização do certificado A1 do cliente, né? Faz a integração, bota lá a importação junto do sistema de gestão do cliente. Para quê? Para justamente isso que você falou. Automaticamente eu posso fazer a importação das notas de entradas, né? A questão das notas de saída, eu posso ter esse controle dentro do meu sistema com esse certificado do cliente. Então, facilita muito a questão dos trâmites, dos processos dentro do escritório como um todo, né? Não só na parte administrativa, que eu citei no início, mas na parte como no todo, de todos os setores do escritório, né? Contábil, pessoal, fiscal. Exatamente. E aí, já falando na questão de setores especificamente, a gente já pode destacar também, Andressa, que, por exemplo, onde é que tudo se inicia? Né? Tudo tem um início no que diz respeito à vida de uma empresa em si. E inicia no setor de legalização, outros chamam de setor burocrático, enfim, o que for. Mas, o que é que acontece? A gente precisa mencionar alguns pontos importantes. Por exemplo, se não estiver enganado, Andressa, 2017, não lembro agora o mês exato, mas se não me engano, desde o final de 2017, ou foi 2019, a Junta já iniciou um trabalho de ter a possibilidade de ter as assinaturas, digamos assim, com certificado digital na época, né? Aí depois isso não foi, digamos assim, do dia para a noite.
eles deram tempo, indo devagarzinho, ficando, digamos assim, aceitando alguns processos ainda com assinatura manual, mas de fato, aos poucos, chegou o que a gente chegou hoje, né? No entanto, o que acontece? Hoje em dia, no estado do Ceará, para você assinar processo na junta comercial, você tem que ter, no mínimo, um selo de confiabilidade nível prata, né? Como é que a pessoa consegue um selo de confiabilidade nível prata? Por exemplo, ela pode solicitar acessando o Portal Gov e, consequentemente, se a pessoa tiver conta bancária em um dos bancos conveniados com o Portal Gov, ela vai e consegue um selo de confiabilidade online, gratuito, dessa forma, de nível prata. No entanto, o nível ouro, aí já entra a figura do certificado digital em si. O cidadão, né, que comprou um certificado digital pessoa física, acessou o seu Portal Gov, ele já vai, digamos assim, solicitar, já ganha na hora um selo ouro, né? E qual é a validade do selo ouro? O selo ouro tem validade o tempo de duração do certificado. Quando o certificado da pessoa venceu e ela renovar, já renova também o selo ouro, entendeu? Funciona dessa forma. E o selo ouro é justamente a situação onde a gente vai, que serve também para a gente assinar os processos na junta comercial, por exemplo, aqui no estado do Ceará, né? Que é o selo de confiabilidade nível prata ou ouro, tá? O bom do ouro é porque não tem essa figura das limitações de acesso ou assinaturas em alguns órgãos do governo, etc. Tá? Ele já é um acesso muito mais amplo comparado a, por exemplo, o nível bronze, né, que tem um acesso bem reduzido. E, por exemplo, o selo de confiabilidade nível bronze não permite assinar processo na junta comercial, enfim. No entanto, é importante ressaltar, Andresa, que outras juntas comerciais de outros estados do Brasil têm a possibilidade também de você não assinar com assinatura avançada, ainda com certificado digital, com o SCPF do sócio. Você assina o processo com certificado digital, dá entrada de maneira digital, etc. Tem estados, por exemplo, Andressa, que tem a possibilidade de você, que nem eu costumo falar com algumas pessoas, tem a possibilidade de você assinar tanto com o certificado SCPF do sócio, quanto via assinatura avançada, é aquela velha frase, né? Agradando tanto a gregos quanto a troianos, entendeu? Quem prefere assinar de uma forma assina, de outra forma assina, beleza, tá? Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Se vocês puderem parar para enxergar, ao analisar o contexto histórico, né, de todo esse procedimento que eu mencionei há pouco, as assinaturas evoluíram para essa forma, né, de maneira digital, seja via assinatura avançada, ou seja, com o próprio certificado digital, um SCPF, assim, dessa forma. Ou seja, como é que eu posso dizer? Essa situação da tecnologia é daí para mais, para melhor, né? E, de fato, essa situação, por exemplo, eu só conheço, André, só para falar para você aqui, eu só conheço um único estado, pelo menos de cabeça agora que eu sei, que ainda aceita alguns processos físicos na junta comerciais lá para processo de alteração, né? E o engraçado é que é um dos estados que dizem que é um dos mais ricos do Brasil, mas tudo bem. Só para você ver como, de fato, esse estado ainda está um pouquinho para trás comparado a outros estados, né, que está tudo 100% digital, online, sem precisar de ter processo físico, assinatura manual, nada disso, tá? Mas, como eu mencionei, agora resumindo de maneira geral, não há dúvidas que a certificação digital veio para somar, agregar e a gente vai acompanhando essa evolução, aderindo e utilizando. Sim, com certeza. Teve um comentário aqui do Eduardo, ele falou que mais de 90% dos processos da advocacia também são de forma digital. Sim, a gente até falou sobre isso, né? A gente citou que, de fato, os processos de escritórios de advocacia, eles estão, sim, também dentro desse processo aí de inovação junto ao certificado digital, de tecnologia e tudo mais. E a gente tem mais aqui se adaptar a isso mesmo, né, Levi? Tem. Teve um comentário aqui do Eduardo, que ele falou outro, bacana do cartório, Eduardo, que, por exemplo, alguns cartórios aqui do Ceará, para quem não sabe, já tem a possibilidade de você, por exemplo, quando faz um processo, eu estou abrindo uma igreja, por exemplo, aí a igreja que você está abrindo, você vai dar entrada no processo todo de maneira digital, sem precisar entregar o documento, os documentos os instrumentos, né, de constituição fisicamente no cartório. Tem cartórios aqui no Ceará que já estão recebendo tudo de forma digital. O DBE, por exemplo, que é o documento para poder criar o CNPJ, já vai assinado com certificado digital para o cartório, e o cartório, quando confere o processo, está tudo ok, o DBE está tudo ok, deferiu, já sai na hora o CNPJ lá no cartório mesmo, sem precisar indo para a Receita Federal, né, no protocolo, no processo lá, no dossiê digital, que também é um processo digital, né? Aí já falando da Receita também. Certificado digital utilizando esse tipo de funcionalidade. Ou seja, de fato, para onde a gente olhar, as operações com certificado digital estão presentes no nosso dia a dia de forma geral. Sim, mas ainda existe aqueles colegas que têm uma certa resistência, que existe ainda a questão das procurações, né, Levi? As velhas procurações, né?
Falando alguma- aí do teu trâmite aí de atuação, o que que tu acha sobre essa atuação ainda? Pronto, na verdade, o que que acontece? Como eu posso dizer, colegas, e principalmente eu acho que os clientes dos colegas, né, são um pouco receosos e até entendo, né, enfim, nesse sentido, de ceder o seu SPF para assinar um processo, ou ainda o seu SPF para poder assinar um processo na junta comercial, caso o Estado que esteja sendo realizado o processo seja assinatura com certificado digital mesmo. Entendo que existem pessoas de todas as formas, bem como também, por exemplo, tem cliente que confia mais no. Ou cliente, né? Que confia mais no contador do que no marido, na mulher, enfim. Isso varia muito, tá? Essa questão das procurações, acredito muito, Andressa, que isso vai muito também do perfil do cliente em si, certo? Que tem clientes, por exemplo, eu não quero ceder o meu certificado, ou não quero entregar o meu certificado, não quero autorizar, prefiro dar uma procuração, né? Isso varia muito em cada, pelo menos acredito nos processos da junta comercial, varia muito desse tipo de situação do cliente, tá? Mas em regra geral, pelo menos os clientes que eu trabalho não oferecem esse tipo de resistência quanto a isso não, e sempre, como eu posso dizer, enxergam a certificação digital, assinar os processos de maneira online, enfim, da melhor maneira possível e concordam bastante com isso, sabe? Porque, de fato, quando a tecnologia vem para ajudar e não para atrapalhar. Sim, mas essa questão ela ainda é um pouco nova, né? Embora que a É, certificação digital veio lá em 2000, ano 2000 mais ou menos, né? Que ela teve aí aqui no foi o Brasil, início. o Foi no início e início. Na junta comercial, se eu não me engano, surgiu primeiramente, eu não lembro agora a gestão normativa de cabeça o número agora, mas teve outra gestão normativa que foi a 75 de 2020, que trouxe a possibilidade das assinaturas avançadas e, consequentemente, vem falando do selo ouro, etc. e tal. Mas, em se tratando de junta comercial, foi mais ou menos aí. sim, sim. E por ser ainda um assunto um pouco novo, né? Que a gente sabe que ainda existe profissionais que ainda tá meio assim com relação a isso, a certificação digital. Existe, infelizmente, não era para existir, mas ainda existe. É, E automaticamente também vai ter clientes que não vai saber o que é isso. Então tá encargo do profissional, nós profissionais da área, de quê? De realmente fazer esse trabalho de reeducação, de explicar para o exatamente. cliente o que é, qual é a sua funcionalidade, o que que Em vai que vai ajudar, ajudar, né? justamente, o que que vai ajudar nos processos internos, dentro da contabilidade dele, né? Então, assim, essa questão da emissão de notas fiscais, né? Hoje, se você for um comércio, você tem que ter, obrigatoriamente, você tem que ter o certificado digital para você fazer a sua nota fiscal. Então, Exatamente. tem todos esses trâmites que a gente precisa deixar claro. Então, tem a legalização, já atrela ali o teu certificado, já coloca ali nos custos da abertura da empresa, certificado digital do cliente, já fala para ele da importância dessa utilização. Tem a questão dos selos, né, de confiabilidade que o Levi falou aqui, que vai ajudar também. Não deixa de ser uma assinatura digital, é uma assinatura digital, né, Levi? Isso. Mas se tratando isso para questões de abertura e outras questões que vai ter ali, portal Gov, tudo certinho. Mas o certificado ele vai além desse processo. Então é interessante você já fazer. Eu sempre falo, microempreendedor, já faz logo o teu certificado digital, para tu já ficar certinho, para tu acompanhar a questão aí no ECAC, vai receber alguma notificação. Enfim, ninguém nunca sabe, né? Então você já vai, com o Exatamente. certificado, você já consegue fazer toda essa panorâmica e consegue analisar, né? Tem microempreendedor, Andresa, que é importante. Por exemplo, eu tenho um que ele é de comércio, e aí ele optou por ter a questão da contabilidade, que ele pode, se ele quiser ter, ele pode ter, né? Inclusive, é até uma questão de um diferencial. Por exemplo, ele, como ele tem certificado digital, a gente tem condições de monitorar todas as entradas, se de repente a gente pega já o XML, enfim, tem todo esse controle, esse acompanhamento que é um diferencial bastante. Aí, ou seja, a partir do momento que, na hora que eu ver, opa, meu amigo, infelizmente a gente já está nessa situação aqui. Se você começar a comprar tanto ou faturar tanto, já pode ter um problema mais à frente. Já tem como até prevenir possíveis problemas, né? Da pessoa quebrar, digamos assim, os limites que a gente sabe que o MEI tem e depois ser desenquadrado com data retroativa, né? Com essa situação, a gente tem totais condições de acompanhar melhor. E sobre a dúvida do Eduardo aqui, Andressa, se eu puder aqui responder, Sim, por favor. vamos lá. Quando você manda uma procuração no ECAC, Eduardo, o que é que acontece? Você criou, né, aquela procuração da Receita Federal, a padrão que a gente conhece. Se você assinar com o assinador digital da própria Receita Federal, que tem um lá, né,
como é um assinador público, eu acho que não tem problema mencionar o nome, o nome é SERPRO. Quando você assina uma procuração com um certificado, perdão, utilizando o assinador do SERPRO, como é um assinador da própria Receita Federal, do governo federal, ele já valida a assinatura e aceita o processo dessa forma, entendeu? Tendo documentos assinados com o assinador do SERPRO. Eu, por exemplo, Eduardo, sempre quando eu tenho algum processo para a Receita Federal, eu sempre utilizo esse assinador e meu processo nunca foi indeferido, pelo contrário, né? Tanto tudo direitinho, sempre é deferido, utilizando o assinador do SERPRO, tá? O nome é SERPRO, S-E-R-P de pato, R-O. Eu sempre assino por lá. Bacana, olha aí. Se liga no macete aí do Masterclass. Vamos. Nada. Perguntinhas, gente. Vamos fazendo perguntinhas, que o cara é Masterclass. Levi, então aqui já indo aqui para o nosso terceiro ponto, aqui nossa terceira pauta da live de hoje. A questão da tecnologia, meu amigo, dentro do escritório, né? A gente já ouviu muito sobre isso, né? O avanço da tecnologia, o que será o amanhã, o que será o amanhã. E, de fato, o amanhã chegou. Não é mais o amanhã, é hoje. E eu acredito que com a pandemia, esse processo meio que deu uma acelerada, né? O que era, sei lá, Exatamente. 5 anos, 10 anos, daqui a 5, 10 anos, foi feito em menos de um ano. E eu acredito que muitos escritórios ainda estão penando, né? Ainda estão sofrendo com relação a isso, a utilização da tecnologia, de software de gestão, né? A questão de automatização mesmo na rotina contábil, Isso. administrativa do escritório para tu ter uma boa gestão e, consequentemente, tu conseguir repassar isso para o teu cliente. O que você vê nesse panorâmico que a gente fala sobre o avanço da tecnologia, a importância, lado bom, lado ruim, se existe lado ruim, pós-contras ou não? Pronto, nesse sentido específico, é até bacana esse assunto, Andressa. Por exemplo, a gente foi lá na Conescap, lá em São Paulo, e o que eu achei bacana de lá é que, pelo menos nos estandes das empresas de tecnologia, seja de sistema de contabilidade, de gestão, enfim, qualquer tipo de sistema que você imaginar, de controle gerencial, enfim, a tendência, todos eles o interessante deles é que eles estão pensando muito na questão de facilitação por meio de automoção, robotização, enfim. E para fazer esse tipo de processo, como a gente até mencionou antes, você falando um pouquinho do BPO, eu falando um pouquinho, por exemplo, importando notas do fiscal, o que é que tem em comum em todos eles? A utilização da certificação digital, né? A gente vê, por exemplo, como eu falei há pouco, sistemas onde você, a empresa de contabilidade vai não precisar ficar acessando o ECAC todo dia e vendo o ECAC se não tem nenhuma intimação lá, ou algo nesse sentido. Sistemas que já avisa logo, a pessoa já recebe a notificação. Opa, o seu cliente tal recebeu um comunicado no ECAC. Ou então, opa, o seu cliente tal não pagou a parcela do parcelamento que venceu na data tal. Ou seja, o interessante é que esses sistemas existentes no mercado, justamente para nos ajudar, né, e fazer com que a gente possa gerir melhor, além de nossa empresa, ajudar a gerir melhor também os nossos clientes, né? Por exemplo, às vezes um cliente dá um parcelamento, como desse exemplo há pouco, aí o sistema já dá notificação, opa, o cliente tal não pagou a parcela do parcelamento tal. Você já fala, olha, fulano, eu vi aqui que não foi pago. Aí você vai, se você quiser entrar no ECAC para confirmar, beleza, mas vai constar lá de fato a ausência do pagamento. Você fala, olha, fulano, de fato o parcelamento tal não foi pago. Você quer que eu gere uma segunda via? Para quando? Enfim. Ou seja, tem como ter esse acompanhamento melhor, entendeu? E, como eu falei, tem esse sistema aqui do ECAC. Tem sistemas de contabilidade, Andresa, por exemplo, que eu achei até interessante, que eu conheci ali na Conescap. O problema é porque a única coisa negativa desse sistema que eu conheci, que eu encontrei, foi que, por exemplo, se você receber um cliente que tem a escrituração contábil de outro sistema sem ser o desse, né? Vamos chamar de sistema X, por exemplo. Sem ser desse sistema X, ele não consegue, por exemplo, importar com precisão 100% o banco de dados. Aí isso faz vantagem. Mas qual foi a vantagem que eu achei nele? Por exemplo, esse sistema, quando você cadastra a empresa lá, você já parametriza, olha, eu quero que o sistema crie automaticamente no dia tal a folha de pagamento dessa forma. O sistema já vai criando tudo automático, já vai providenciar o envio de GFIP, né, social, enfim, enviando tudo automático, né? Como eu falei, talvez a gente, eu não sou um expert em tecnologia, mas talvez a gente esteja num estágio hoje em dia
que a gente tem totais condições de evoluir ainda mais e que esses sistemas tenham condições de, por exemplo, já pegar o backup de outra empresa de contabilidade, já deixar melhor, enfim, a tendência de fato é essa mesma. Algumas empresas de contabilidade estão aderindo aos poucos, né? E tem outras que vão demorar um tempinho a mais para aderir, né? Que a gente sabe que tem ainda pessoas que têm certa resistência, como a gente falou há pouco, mas sem sombra de dúvidas, Andressa, de maneira resumida, nesses exemplos que eu estou querendo dar aqui para vocês, a certificação digital, aliado com a tecnologia, vem ser um diferencial muito grande e acredito muito que daqui, talvez, num futuro próximo, as empresas de contabilidade que não venham a aderir a esse tipo de ideologia, esse tipo de metodologia, a tendência é ficar um pouco para trás. Sim. Aí você tem que se adequar, ficar adepto aí às necessidades do mercado. E hoje é isso, né? Eu vejo que a necessidade maior que a galera tem é do imediatismo. Ele tem aqui um problema, ele já quer que seja resolvido o quanto antes, ele já quer a solução ali de imediato, de fato. E com esses processos aí da tecnologia, com o avanço, com os robozinhos trabalhando pra gente, né? O que eu vejo é que todo o operacional, né, ele vai ser de fato todo robotizado. Como você citou aí, folha de pagamento, eu vou colocar lá, vou fazer um padrão aqui, e você, eu quero assim, 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 empresa XYZ, e aí o robozinho, o software vai fazer sozinho a folha de pagamento. Aí seu trabalho é apenas conferir, né? Aí na hora que criar a folha, o robô já vai, exporta para a contabilidade, tendo tudo configurado direitinho, já cria os lançamentos contábeis, como eu falei. O trabalho que o computador gasta, né, digamos, com um trabalho um pouco mecânico, né, que essa questão de ir lá, desenvolver, criar essas coisas, criar uma GFIP, por exemplo, mandar GFIP, esse trabalho que dá para o robô fazer, o profissional de contabilidade não vai gastar o tempo dele tendo com isso e vai apenas o quê? Conferir, né? Conciliar, ver se está tudo correto, direitinho, estando tudo ok. Aí, beleza, entendeu? De fato, como eu falei, vem ajudar bastante. E até respondendo o nosso amigo... Eduardo. O nosso amigo Eduardo, amigo, é o seguinte, como eu falei há pouco, eu acho que a Andressa falou também, é aquela situação. Se você parar para pensar, Eduardo, como é que os contadores eram conhecidos antes? Como guardiões de livro, né? Quem lembra dessa história na faculdade? Sim, aqueles profissionais de guarda-livros. E aí, aqueles profissionais que não quiseram aderir àquele grande avanço que teve no início, né, do que a gente tem a contabilidade hoje, a tendência como eu posso dizer, ficar um pouco para trás, alguns de repente trocam de profissão, né? Assim, a nossa área de contabilidade, além de ter todo o estudo técnico e, como eu posso dizer, intelectual que a gente tem que ter, a gente também é um grande aliado da tecnologia, né? A gente tem que estar andando, conhecendo um pouco da tecnologia, ver onde é que ela vai, o que é que ela pode fazer para nos ajudar no nosso trabalho, enfim, porque de fato, pelo menos eu acredito, posso até estar errado, não sei, mas acredito muito que essa vai ser a tendência para as empresas de contabilidade, serem grandes aliados da tecnologia, de modo a que possa desenvolver melhor o seu desempenho do seu trabalho em si, do dia a dia. Sim, com certeza, Eduardo. E assim, o que esperar, né, desses profissionais que você citou aí desse cenário? Infelizmente, eu não vou dizer que eles não vão ficar sem clientes, porque vai ter clientes para tudo. Vai ter aqueles clientes que querem, de fato, ter ali um processo mais robotizado, né, um processo de automatização, de precisão, né, que tem um problema, já quer resolver com a solução ali de imediato e tal. Mas vai ter aqueles outros tipos de clientes que vai querer o tradicional, né? Que vai querer ali aquele feijãozinho com arroz, né? E aí a gente sabe que o ticket médio do profissional de um escritório que já é mais equipado, que já investe em tecnologia, ele é bem maior do que o ticket médio de um escritório que ele é totalmente arcaico, que ele está ainda nos meios tradicionais. Então, existem muitos viés aí, né? Entra a questão da disputa por preços, né, dentro do mercado, mas aí os clientes já estão começando a analisar os profissionais na prestação de serviço, da qualidade, da entrega, né? Então, o preço ele já vai ficando um pouquinho para trás, porque ele começa a perceber que o barato sai caro, que é melhor ele investir em um profissional com honorários mais caros, mas que esse profissional ele dá a solução de fato. E se você quer dar a solução de imediato para o teu cliente, não tem outra. Você tem que investir em tecnologia, você tem que investir em meio tecnológico, né? Automatizar tudo, né? Essa questão do profissional hoje, perder muito tempo para fazer o operacional, querendo ou não, ele está sendo substituído nesse quesito, né? O operacional, tá, gente? Eu não estou dizendo que a tecnologia vai substituir os contadores, não.
mas a questão do operacional. A gente já tem robozinhos aí trabalhando para isso, está sendo criado para isso. Para quê? Porque aí vai vir a tecnologia atrelada àquela famosa palavrinha que a gente tanto ouviu falar, né? Aquela junção da contabilidade consultiva. O contador precisa ser consultor. E aí sim é que vem ali atrelado essas duas partes, né? A tecnologia aqui, a inteligência artificial atrelada a esse novo perfil do profissional da contabilidade, que é o profissional mais consultivo, mais consultor. Por quê? Ou ele está analisando todos os demonstrativos, analisando as informações do cliente, para depois ele dar um feedback para o cliente, para depois ele sentar com ele e mostrar toda aquela situação, ou ele vai perder muito tempo fazendo um operacional, que hoje em dia você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Tem tecnologia a seu favor que você pode estar fazendo isso automaticamente. Eu dou o exemplo disso até também na questão do próprio BPO. Né? A gente tem lá um sistema totalmente automatizado, que eu até brinco, o robôzinho está trabalhando, porque na hora que eu vou fazer a importação dos extratos, né, a questão de notas fiscais, então que eu vou fazer a conciliação bancária, gente, o sistema já faz, integra sozinho, o que eu vou ter que fazer? Como o Levi falou, vou ter que conferir. E depois, qual outro passo? Eu vou ter o reporte, que é justamente a parte que eu vou dar para o cliente, o consultivo. Porque o cliente ele não quer ver relatórios, ele não quer ver gráficos. Ele quer saber a situação da empresa dele. Está dando lucro? Está dando prejuízo? O que a gente pode fazer? Pode aumentar? Qual é a tua margem de lucro? Está faturando muito, mas a margem está pequena. Onde está o erro? Então, o cliente quer isso. Solução. Né? O cliente não quer saber se ele está em dias com fisco, né, Levi? Oi, como é que está a tua obrigação acessória? Isso. Não, ele quer de fato onde pesa para ele, que é o bolso. Então a gente tem que levar essas soluções. Eu acredito que quando a gente fala nessa questão da tecnologia, ela está muito atrelada a isso. E a gente precisa mudar o querido mindset, né? Mudar aí o mindset profissional, que a tecnologia chegou, está aí para nos ajudar. Utiliza o certificado digital e para isso é interessante ter uma empresa confiável, né, Levi? Como a Ceará Certificação. Com certeza. Que está aí em várias cidades aí, se não tem na tua cidade, na tua região, mas entre em contato com a gente aí, que quem sabe, né, vai que tenha. E a gente só não faz chover, meu filho, mas o resto a gente resolve tudo. Meu amigo, gostei muito do nosso bate-papo aqui, gostei muito da participação do Eduardo. Também adorei. Gratidão, Eduardo, por tua participação, foi muito construtiva. Obrigada a todos as pessoas aqui ao vivo aqui com a gente nessa live, bem bacana. Acredito que a gente falou aqui bem sucinto, mas que deu para a galera entender, que eu acredito que sim. E um assunto bem pertinente aí para a nossa área de atuação, promovida aqui pela Ceará Certificação, né? Parabéns pela iniciativa, que está sempre preocupada aí em levar a informação. Isso é muito bacana. Então, parabéns aí vocês por essa iniciativa dessas lives, dessas programações. Cada programação, cada live é um conteúdo novo, enriquecedor para a gente. Nós, profissionais, precisamos sempre estar aí atrelado também às informações, nos atualizando com relação a isso, né? Então, gratidão, Levi. Considerações finais aí? Mais uma vez aqui só para agradecer o convite, né? Foi uma conversa muito bacana no que diz respeito, que faz a gente pensar e refletir os caminhos que nossa profissão vem tomando, né? E como eu falei, sem sombra de dúvidas, a tecnologia, a certificação digital são aliados poderosos das nossas empresas de contabilidade, dos clientes, enfim. E estou muito feliz com o convite, muito feliz com a conversa que a gente teve e estamos aqui à disposição, né? De alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, enfim, fica à vontade para comentar quando a live ficar salva. E mais uma vez, obrigado por tudo. É isso mesmo, gente. Quem tiver alguma dúvida ainda, coloca aqui pra gente, senão a gente vai encerrar aqui. Qualquer coisa, coloca lá nos comentários. Vou deixar a live misturei. Vou deixar a live salva. Gente, quase entrava línguas. Comenta lá, tá? Olha aqui um comentário. Faz outra live falando outro assunto. Sim, a Ceará Certificação está sim, fazendo semanalmente, aí acho que é quinzenalmente, fazendo lives aqui com diversos assuntos.
eles colocam uma caixinha nos stories para vocês darem sugestões de temas, tá? Então, participem, dão lá temas, ou então vai no direct, fala assim, eu quero tal assunto, esse, aquele. Eu tenho certeza que a Ceará Certificação vai trazer aqui, tá? Outros profissionais para falar sobre o assunto. Ou até a gente mesmo, né, Levi? Pode chamar a gente de novo. É. A gente vem. É. Tchau, tchau, galerinha. Cheiro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.